Olá! Se você tem interesse na área de nutrição de pequenos animais, com enfoque especial na alimentação natural, venha conhecer mais sobre a história da nossa convidada. Beatriz Della Libera é médica veterinária e abriu a sua própria empresa de alimentação natural para cães e gatos em Londrina, no Paraná. Quer saber mais sobre essa trajetória? Então vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária, é um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Beatriz Della Libera é médica veterinária formada pela Unifil, é especialista em dietoterapia e nutracêutica de cães e gatos pelo IBRA, é proprietária da Pet Pure, empresa de alimentação natural para cães e gatos, e atua com nutrição clínica e consultoria de empresas na alimentação pet. Então seja muito bem-vinda, Bia. Oi, Thaís, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui hoje falando um pouquinho sobre essa área, né, que é um pouco diferente. E também queria parabenizar pela iniciativa de ter um canal desse. Eu acho que se eu tivesse um contato com um canal desse antes, né, da minha formação, facilitaria muito. Então, é muito interessante. Obrigada. Bia, vamos começar com você contando um pouquinho como é que é a sua atuação profissional hoje, né? Que você já estabeleceu uma área que você quer atuar, você acabou dentro da nutrição, migrando mais para essa parte de alimentação natural. Então, como é que é a sua rotina de trabalho? Como é que você se desenvolve profissionalmente? Atualmente, a minha rotina de trabalho ela está bem. Eu faço de tudo. Então, basicamente, eu fico na cozinha, grande parte do tempo, assim, do meu dia eu tô dentro da cozinha, ajudando, né, vendo a questão da qualidade dos produtos, certificando que tudo está sendo feito do jeito que é para ser feito, porque é tudo muito delicado, né? Tem receitas que a gente tem que seguir, tem a quantidade em gramas, quantidade de suplemento, quantidade de sal, são vários ingredientes, então é tudo muito delicado. Então, eu estou dedicando meu tempo basicamente hoje para ficar dentro da cozinha, para responder clientes também, né, para dar todo o suporte, para fazer orçamentos, e ficando aí, acho que 10% do meu mês que eu consigo tirar para fazer consultas mesmo, né? Então, principalmente eu faço hoje mais consultas online, que é mais fácil para mim, né? Eu não preciso me deslocar, e é uma especialidade que me dá essa, né, tem essa possibilidade hoje, então acaba facilitando também, né, e deixando mais ampla essa minha área de atuação, é mais fácil também. Então, basicamente, eu fico na cozinha, faço atendimentos online, e dou todo o suporte ali do cliente, faço balanceamento de dietas, né, porque mesmo quando eu não atendo um cliente, quando ele vira o cliente da cozinha, que ele compra as marmitinhas, eu tenho que fazer o cardápio desse animal. Então, basicamente, é uma consulta também. Então, eu fico o dia todo fazendo consultas, são mais curtas, né? Eu faço uma gama de perguntas, e com essas perguntas eu faço esses cardápios e tudo mais. Então, é bem corrido, só que é gostoso. É gostoso fazer o que a gente gosta. Na verdade, assim, você hoje em dia fica grande parte do tempo na cozinha, mas já houve um trabalho prévio de formulação das marmitinhas que você vende, né? Então, antes você precisou de toda uma estruturação para conseguir montar uma empresa que é focada nesse ramo de alimentação natural, que hoje em dia é uma tendência bem forte, né? Acho que a gente passou por várias fases dentro da nutrição, né? Inicialmente, o cachorro, entre aspas, né, tinha uma alimentação natural, porque pegava o que sobrava do prato e botava no potinho para o bicho comer, né? Depois virou a ração seca, principalmente, né? Então, uma ração industrializada, né? Que já vinha ali formulada de maneira específica. Acho que depois foram sendo criadas as dietas especiais para algumas situações. Então, animal nefropata, cardiopata, hepatopata, né? Obeso. E aí agora vem tendo essa tendência maior de direcionar para alimentação natural. E muitas pessoas estão aderindo a esse tipo de dieta, né? Então, claro que você, trabalhando na área, advoga por essa causa, mas assim, o que você poderia dizer para a gente de vantagens que existem quando a gente compara alimentação natural com uma dieta à base de ração, por exemplo? Uhum.
Então, né, é uma questão bem, para mim, na minha cabeça, é algo muito simples, porque eu não consigo entender quem defende uma coisa que é industrializada, né? Eu não consigo entender quem acha que o industrializado ele é melhor do que uma comida fresca. Se para nós humanos isso já é algo que, né, faz muito tempo que a gente sabe que não faz bem, que miojo não faz bem, que o McDonald's não faz bem, e a ração, querendo ou não, é basicamente parecido com esses industrializados, né? Ela é um alimento que fica ali, dura anos na prateleira de mercado, então ela é um industrializado e tem muita coisa ali dentro que, infelizmente, não faz muito bem para os animais. Então, né, partindo dessa questão de ser um alimento industrializado, já causa alguns prejuízos na saúde animal, e a alimentação natural, ela é um alimento fresco, né? Então, é aquilo que está no nosso dia a dia, é a carne que está no nosso dia a dia, os vegetais, e o que muita gente não sabe é que a alimentação natural, ela é suplementada. Então, né, por si só, o alimento natural, ele não supre todas as vitaminas e os minerais que eles precisam, então a gente precisa suplementar, tem suplementos próprios para eles, né? Então, a alimentação natural, completa e balanceada, ela traz diversos benefícios à saúde do animal, questão de imunidade, já foi comprovado em estudos que aumenta, né, as globulinas, os leucócitos, a célula de defesa. Além disso, ela promove uma digestão melhor por ser um alimento mais apropriado para eles, né? Por ser um alimento mais puro e também com mais carboidratos. Os cães e os gatos, eles são carnívoros, né? As proteínas, que é carboidrato. Tem um alto teor de proteína, a alimentação natural, enquanto a ração, ela tem muito carboidrato. E para os cães e os gatos acaba não fazendo muito bem, e esse teor de carboidrato que tem na ração acaba deixando, por exemplo, as fezes do animal muito maior, e com um odor maior, que é um mito também que tem na alimentação natural, que falam que a alimentação natural que causa isso, mas a verdade é muito pelo contrário. O alimento natural, por ter uma quantidade maior de proteínas, ter carboidratos mais complexos ali, ele promove uma digestão maior, uma absorção maior ali intestinal, e isso faz com que reduza o volume das fezes, melhora o odor também, não fica aquele odor tão fétido. E também uma outra vantagem da alimentação natural, quando a gente compara com a ração, é a forma que a gente consegue de unir várias patologias, porque normalmente a gente pega um animal idoso, ele tem diabetes e câncer, por exemplo. A ração a gente não consegue. Ou a gente compra uma ração para paciente, né, com diabetes, ou a gente compra uma ração para paciente oncológico. Então, a alimentação natural, a gente consegue pegar várias doenças, pegar um animal que tem várias doenças e fazer uma formulação perfeita para todas as doenças, não piorando dos lados, né? Então, isso também é uma vantagem muito grande. E infinitos, na verdade, estou falando aqui, eu vou falar, ajuda no controle do peso, por ser um alimento mais volumoso. Então, um animal que precisa perder peso, ele, na ração, ele acaba comendo muito pouco, ele fica com fome, né? Às vezes ele não gosta também daquela ração, tem menos gordura, consequentemente ela é menos palatável. Então, fica uma dificuldade maior desse animal perder peso. Então, a alimentação natural, além de ser muito gostosa, ela é mais volumosa, tem mais água, né, 80%, 70% de água contida natural. A ração é 10% de água. Então, também auxilia nisso e auxilia como coadjuvante no tratamento de várias outras doenças também. É bem interessante a gente pensar, né, que existe todo esse movimento com relação à forma de alimentar os animais, e a alimentação natural acaba sendo uma maneira de enriquecer também a rotina desse bichinho, né? Porque aquele animal que come só uma ração seca, que fica lá no potinho o dia inteiro, às vezes, né, ele não comeu tudo, deixa lá o negócio, aí o negócio já tá sem cheiro, sem gosto, esquisito, né? E você não sabe, porque você não foi lá provar, né? A gente tem que ter essa preocupação, essa visão também com relação ao bem-estar desse indivíduo.
E muitas vezes a Sim. gente sabe que apesar de todo o amor, de todo o carinho, de toda a dedicação, a gente não consegue alcançar o que é uma necessidade de uma espécie que é tão diferente da nossa. Então, um cão e gato, né, embora muitas pessoas tratem como se fossem filhos, não são crianças, são animais de outras espécies que têm outras necessidades, outros requerimentos até nutricionais. Então a gente sabe que, né, vou fazer alimentação natural, pega ali o que sobrou na panela e põe para o animal. Não é alimentação natural, tem que ser balanceado, né, de acordo com a Ai, necessidade daquele indivíduo. sim. Mas assim, até às vezes eu brinco e falo, né? Claro que não pode levar o pé da letra, mas eu falo que é melhor você dar resto da sua comida do que você dar ração para o seu animal. Isso a gente tem como comprovações, a gente lembrar mesmo, né, dos cães. Eu mesmo tinha cães na fazenda que viveram 19 anos, eles comiam um resto de comidas nossas. Sim, restos mesmo, sabe? E até o cachorro, não sei se você viu a reportagem do cachorro mais velho do mundo, o Bob, que ele fez 31 anos, se eu não me engano, ele nunca comeu ração, ele comeu human food, tá escrito? Comeu comida humana, né? Então, também, às vezes, tem que ver por esse lado, né? Claro que a gente não pode dar a questão de sódio, o alho, a cebola são tóxicos para eles também, o sódio é bem menos que a gente, do que ele, né, a gente precisa, eles precisam muito menos. Então, não é o ideal fornecer a comida, mas se for comparar ali com a ração, às vezes vale a pena a gente dar alguns agrados assim, ao longo do dia. Por exemplo, eu estou comendo um chuchu, não vai fazer mal você dar. Estou comendo uma mamão aqui de manhã, comendo uma maçã, o máximo de alimentos naturais que a gente sabe que é bom pra gente, né? Não tem problema dar para eles. E essa questão que você falou da ração, né? De deixar forte e tudo mais. É uma coisa também que as pessoas alegam, falando que não quer alimentação natural porque não tem praticidade, né? A ração você deixa ali o dia todo. Só que a gente sabe que não pode fazer isso, né? Além de perder todos os nutrientes, deixar o tempo todo a ração ali no pote, perde nutrientes, tem um risco maior de contaminação fúngica, contaminação bacteriana, então é uma coisa que também não deve ser feita. Se a ração, né, já não é muito boa por questão de ter conservantes, ter alguns componentes que não fazem bem para eles, deixar ela no pote o dia inteiro acaba deixando ela ainda pior. Então tem que tomar cuidado com isso também. E aí, Beatriz, quando você entrou na medicina veterinária, você já tinha uma inclinação por trabalhar com a nutrição? Era uma área que você visava ou isso foi descoberto aí ao longo do seu curso? Então, antes de entrar na veterinária, eu pensei em fazer nutrição, mas eu nem imaginava que existia nutrição dentro da veterinária. Nem sonhava, eu só pensei em nutrição ou veterinária, né? Mas aí fui para veterinária, era algo que eu sempre pensava mesmo, né? E daí, quando eu entrei no segundo ano da faculdade, tinha um grupo de estudos de alimentação humana e de cães, de animais, alimentação, de animais e humanos. E eu entrei nesse grupo de estudo e eu comecei a ter contato com a parte de nutrição, mas sempre ração. A gente fazia vários experimentos, né, fazia alguns estudos com rações, fazia os testes com rações comerciais. E a luz, assim, né? Na verdade, não foi nem isso, mas eu tive a sorte, porque eu acho que ainda hoje são poucas as faculdades que têm algum profissional de nutrição que entende, que estudou alimentação natural. Eu acho que ainda não é muito, não existe ainda isso. E eu tive a sorte de, em 2020, na verdade, 2018, eu tive aula com a Cássia, né, acho que você conhece ela. E a Cássia, ela atende a parte de alimentação natural. Então, isso foi o que fez eu saber que existia essa área, né? Porque antes disso. E mesmo assim, quando eu tive aula de nutrição com ela, ela falou de alimentação natural, eu nem só prestei atenção, nem tive atenção, mas não foi nada que, sabe, eu pensei, vou fazer isso. E daí, ao longo do tempo, porque eu não sabia nem como que era isso, né? E como é algo distante, a gente pensa, nossa, não vou ter clientes para isso, né? Eu acho que não é uma área boa. Fiquei pensando nisso, né? E esqueci, acabei esquecendo disso.
E daí depois eu desviei totalmente do caminho. Eu fiz estágio em frigorífico de aves, né? De abate de aves, porque eu sempre gostei da parte de alimentos. Então, a minha ideia, depois que não sabia o que fazer, a parte de clínica nunca me agradou tanto. Daí eu fiz o estágio no frigorífico porque eu queria ser na parte de RT, RT de alimentos, né? Participar do controle de qualidade. E daí eu fui para o frigorífico, vi que não era aquilo. Eu acho importante a gente ter essa área, né? Eu fiz estágio no hospital veterinário, na parte de clínica médica, e depois eu fiz estágio curricular lá no frigorífico, vi que não era para mim, apresentei o TCC, tudo certinho. Daí eu saí e resolvi fazer estágio com a Cassi, né? Como era algo que eu tinha na minha cabeça, sempre gostei de nutrição, não imaginava que fosse dar tão certo, né? Mas aí eu fiz estágio um tempo com a Cassi, acompanhei a rotina dela, comecei a ver que ela indicava algumas empresas, né, aqui em Londrina, nenhuma delas tinha um veterinário lá dentro, e eu ficava pensando, assim, nos riscos, né, e na importância de ter mesmo veterinário e na credibilidade que isso podia dar, e comecei a maturar essa ideia de ter a minha empresa, além de atender. E daí que foi surgindo tudo, e daí até chegar na Pet Puri hoje. E é bem interessante porque a gente sabe que na medicina veterinária muitas pessoas começam um curso, às vezes já com essa intenção de empreender. Só que muito voltado para, vou ter uma clínica, vou ter um consultório, né, um atendimento, vou ter um pet shop, uma coisa voltada mais para atendimento clínico, cirúrgico, estético de pequenos animais. Mas a gente sabe também que é importante ter essa atenção para nichos de mercado que ainda não tem uma demanda, mas não tem empresas, né, que sejam estruturadas e qualificadas adequadamente, ou enfim, que deem até conta, né, do que o consumidor está desejando. Então, é uma sacada muito bacana, assim, você começar a perceber que existe essa necessidade no mercado e aí você ir lá e preencher esse espaço, né? E para você foi difícil empreender? Que tipo de preparo você precisou? Porque a gente não tem muita base para isso durante o curso, né? Não, não tem nenhuma. Eu até acho que falta, né? Eu acho que tinha que ter alguma coisa assim de gestão financeira, de gestão de negócios, toda a faculdade tinha que vir junto com isso, né? A gente sai muito cru e o mercado, querendo ou não, ele precisa, né? Precisa disso, precisa de negócio para manter tudo, né? Então, foi uma dificuldade muito grande, na verdade, em todos os aspectos. Eu comecei na minha casa, né? Eu comecei na minha casa, mas nunca querendo startup. Assim, eu não quero ser mais uma que faz debaixo dos panos aqui, né? Eu quero realmente profissionalizar. Começou a dar certo, eu já comecei, né, a ir atrás de espaço, e daí tinha toda a questão de como eu ia conseguir o alvará, né? Porque ainda é tão novo que a vigilância ela não tem alimentação natural, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, era fábrica de ração. E fábrica de ração, onde que a gente tem que é em lugares industriais, né? Lugares que é muito caro, totalmente inviável. Então, eu comecei a ir atrás de vereador, comecei a ir atrás de um monte de gente, até foto com o prefeito eu tirei da cidade nessa época. Eu passei por 5 contadores, para você ter uma noção, porque nenhum conseguia me ajudar. E daí no quinto, ele, enfim, conseguiu. Eu perguntava como que eu faço, né? Assim, como que eu consigo alvará? E ninguém conseguia me ajudar, ninguém conseguia me ajudar. Até que a gente conseguiu achar, eu fiz um curso também do Evandro, que tem uma empresa em Bauru, e daí ele também me ajudou em como eu consegui enquadrar a minha empresa para conseguir ter o alvará. E daí foi uma luta muito grande, de uns 2, 3 meses até eu conseguir. Daí eu tive que pegar a assinatura de todo mundo, né, aqui da região, porque querendo ou não, né, era algo diferente, né, eles tinham que ter aprovação. Então foi algo muito difícil, porque eu fui a primeira aqui da minha cidade a fazer isso. Então eu fui uma pioneira. Então eu passei por todos esses desafios, né, porque não tinha ninguém que tinha passado por isso antes.
Então, ninguém sabia me ajudar, eu tive que perguntar para um monte de gente. Então, hoje, se alguém for abrir aqui na minha cidade, vai ser tudo mais tranquilo, porque já aconteceu, né? Então, foi realmente difícil. Agora eu vou, preciso passar pela próxima etapa, que é o mapa, né? Eu estou me organizando para isso também, para ter o registro. Na verdade, eu não preciso do registro, mas eu tenho que cadastrar a empresa no mapa. Então, também é um próximo passo agora. Mas são muitos desafios, né? E também é uma responsabilidade muito grande a gente colocar o nosso nome profissional dentro de uma empresa de alimentos, né? Então, sempre tem que fazer tudo, prezo sempre fazer tudo certinho, né, para não ter nenhum problema no futuro, mas é um desafio grande e tem que ter bastante persistência, né? Não pode desistir, porque o começo também nunca é fácil, né? A gente passa por muita coisa. Continuo passando por muita coisa, mas o que importa é o propósito. Com certeza. E aí, Bia, é, como você foi atrás dessas informações? Assim, como você conseguiu ter essa trilha, né, que você precisa ir seguindo para ir cumprindo as etapas para conseguir abrir a sua empresa, já que era uma abordagem diferente, nova, que não se encaixava especificamente ali no que já existia, né, dentro da cidade, porque às vezes é uma dificuldade grande, né? As pessoas, em geral, consideram que assim, eu preciso fazer uma coisa que eu não sei muito bem, vou fazer um curso. Vou fazer um curso, né? E as pessoas querem fazer cursos. Só que às vezes a gente está muito no mato sem cachorro, né? Ainda que exista o curso, qual curso? Qual o direcionamento que eu dou? Porque tem a parte de gestão técnica, financeira, a parte legal, né, do negócio também. Então, assim, quais foram as esferas, não precisa assim, explicar detalhadamente, mas quais foram as esferas que você teve que passar para conseguir estruturar a sua empresa? Você já falou sobre 5 contadores, né? Teve alguma questão jurídica, né? Enfim, você falou, né, prefeito, vereador, né? Então até questão política, né? Como é que foi isso? Então, sobre cursos, eu fiz um curso, né, que eu achei que me ajudaria, até eu entender que cada município é um município. Então, o que vale em São Paulo, na cidade de São Paulo, não vai valer aqui. Eu acho que nem o que vale na minha cidade vizinha vale aqui. Isso é tudo municipal. Então, eu passei por um veterinário, por um contador. Ele não sabia me ajudar, assim, ele falou bastante coisas que eu vi que não tinha muito a ver, sabe? E eu fui passando. A penúltima contadora que tentou me ajudar, que ela conhecia o vereador, e falou: vamos conversar com ele pode te ajudar, porque senão você não vai conseguir alugar nenhum lugar que compreenda fábrica de alimentos, né? Fábrica. E daí, encontrando esse vereador, que até eu conhecia também, estudou na mesma escola que eu, a gente conversou e ele descobriu uma lei municipal que compreendia a produção artesanal de alimentos. E, querendo ou não, a alimentação natural ela é uma produção artesanal, não é nada, não é industrial. Tanto que teve já a isenção de registro pelo mapa, né, por conta disso, já é, né, mais facilitado. Então, através disso, nós entramos com um pedido lá na Vigilância de Londrina, colocando essa lei municipal. Eu tive que detalhar tudo que eu faço, né, a quantidade produzida, todos os equipamentos que eu tenho, a planta, né, tive que mandar vários documentos para eles, e eles aprovaram desde que eu pegasse a assinatura de até, eu acho que 50 números aqui em volta do imóvel, né. E, na verdade, o contador que, daí essa menina, na verdade, nem deu certo, nem deu certo. A menina do vereador acabou não dando certo. E daí, quando eu achei esse lugar aqui, que eu falei, meu, esse lugar é perfeito, a minha vizinha, ela faz comida para humanos. Ela tem uma alimentação, faz comidas fitness para pessoas. E eu falei assim, eu preciso de uma ajuda com um contador.
E era o noivo dela na época. Eu falei assim, eu sou suspeita, mas foi ele que me ajudou. E daí ele mudou tudo mesmo. Daí a gente cadastrou o KNAI como comércio varejista de alimentos e fabricação de pratos prontos, que é algo bem mais simples. E eu consegui registrar por conta disso e me baseando também na lei municipal. Então, não foi nada de curso, botei a cara mesmo, fui lá na Câmara de Londrina, conversei com um monte de gente, né, ninguém conseguia me ajudar, mas aí no final das contas eu consegui passar por essa etapa, né, eu tenho também o bombeiro, eu tenho alvará de bombeiro, tenho alvará, a licença, né, sanitária, e agora falta o mapa, que vai ser outra coisa também que eu estou estudando, vai ser mais uma etapa difícil aí, mas eu quero fazer o quanto antes, para deixar tudo mais profissional possível. Legal. É um trajeto, né, que você tem que ir percorrendo. E é isso, né? Às vezes a gente acha que existe uma resposta pronta, existe um manual que você pode ler, existe um xizinho ali que você marca numa caixinha e as coisas estão resolvidas. E nem sempre vai ser assim, mas é interessante persistir exatamente para que você viabilize uma situação que já está abrindo portas para outras pessoas, né? É o gato querendo participar aqui também. Mequilo, senta, meu amor. Oi? Ele quer comidinha natural. Ele quer comida natural, olha lá a cara dele, ó. Querendo alimentação natural também. E aí, Bia, durante a sua formação, você falou que foi a Cássia, né, uma professora sua, que meio que abriu seus olhos para a possibilidade do trabalho com alimentação natural. E dentro das formações que você fez, você conseguiu encontrar um enfoque mais específico para isso? Ou você ainda você acha que ainda existe alguma dificuldade em encontrar um curso mais estruturado, né, que traga essas informações? Existe alguma rixa dentro da nutrição? Pró e contra, alimentação natural, ração, né? Como é que é essa dinâmica? Sim, eu tive sorte nisso, porque até então, até 2020, só tinha as pós que existiam, as especializações que existiam, era 90, acho que 99% falava de ração. Pouco se falava sobre alimentação natural. O assunto mesmo era ração, indústria de ração, como trabalhar na ração, né, rótulo de ração, era isso, o cronograma da pós. E por sorte, né, eu me formei em 2020, em fevereiro de 2021 lançou a primeira turma de pós-graduação de alimentação natural e nutracêutica de cães e gatos, do IBRA, que é do professor Fernando. E, e daí eu entrei nisso, né? Entrei nessa pós, na hora que eu vi, eu falei assim, tudo que eu precisava, era um investimento bem alto, na verdade, né, eu te juntava com aquela incerteza, porque eu ainda estava ali com a Cássia, né, e, e eu não tinha a certeza ainda do que eu queria, né, eu acho que isso é uma pressão muito grande também. É uma pressão muito grande na hora que a gente sai do colégio, com 16 anos, para a gente saber o que a gente vai fazer na nossa vida para sempre, e depois, quando a gente termina a faculdade, para a gente decidir o que a gente vai trabalhar para sempre, né? Então, isso eu acho que é algo, assim, bem desafiador também para a gente, né? Tinha que ser diferente, só que foi acontecendo tudo e, graças a Deus, tudo deu certo, né? Então, essa pós, eu iniciei ali no começo de fevereiro de 2021, terminou agora, no final, na verdade, no começo desse ano, né? Então, já finalizou e ela foi a primeira pós, é ainda a primeira pós específica mesmo de alimentação natural e nutracêutica. E daí, além dela, tem um curso também da Silvia Angélica, que era um curso voltado para alimentação natural também, e tem um curso específico para veterinários. Tem um curso para tutores e tem um curso para veterinário, que fala toda a questão de doenças, toda a questão de como tratar cada doença em específico. Então, existe sim, assim, o que eu falo, né? Eu não sou a louca da alimentação natural. É porque existe essa rixa, porque realmente tem veterinários que ainda, na verdade, a maioria dos veterinários que conversar hoje, por não saber o que é alimentação natural, eles não defendem.
Eles acham que o cachorro, qualquer probleminha, se o cachorro come comida natural, qualquer probleminha que ele tem é a comida natural. Hoje é uma luta pra gente já dessa área por conta disso, é nós contra o mundo. Só que dentro da parte de nutrição, tem os veterinários que defendem mais a alimentação natural, e tem uns que meio termo, e tem uns que, né? Então, ainda tem, sim, essa parte, assim, de pessoas que falam, esqueci o termo que eles falam, é terrorista, né? Fala que a gente é terrorista. Só que, assim, eu acho que tem tutores e tutores, né? Animais e animais. Óbvio que não é todo tutor que pode fornecer a comida natural para o cachorro. Acaba tendo um trabalho maior, a pessoa não tem tempo, e se ela não tem tempo, às vezes ela não tem o dinheiro de comprar alimentação natural, porque ela acaba tendo um custo um pouquinho maior por conta do volume. O valor do quilo é parecido com o quilo da ração, só que o que muda é que o animal come mais a comida natural, porque a densidade calórica é menor. Então, acaba, né, às vezes, ficando difícil para algumas pessoas. Então, claro que para esses casos, ração, pelo menos a ração, ela vai fornecer a nutrição que ele não precisa, né? Só que, assim, mesmo assim, tudo bem, o doutor não tem condição, não tem tempo, mas colocar 10% ali da quantidade que o animal come de comida natural já muda muito, muito a saúde dele. Então, não justifica também, sabe, manter 100% na ração. Dá pra gente melhorar a qualidade de vida sem ter muita condição e sem ter muito tempo, né? Então, eu sou mais pro lado da alimentação natural porque eu sei todos os benefícios, eu vejo, né, no dia a dia também, todos os resultados que a gente tem, mas também não falo que elas são a pior coisa do mundo, porque eu sei que tem gente que precisa dela. Ela veio aí, ela salvou muitos animais, salva muitos animais da desnutrição, né? É um alimento que ajudou muito, ajuda muita gente. Então a gente não pode falar que, né, também dessa forma, mas existe ainda essa rixa assim, de falar que é terrorista e tudo mais. Na verdade, todas as abordagens têm os prós e contras, né? Existe uma indicação para cada um. Eu acho que a questão é chegar no equilíbrio dentro do que é possível para aquele tutor, porque cada realidade é diferente, como você falou. Então, não dá também para você chegar de forma impositiva falando, não, seu animal tem que comer apenas alimentação natural, e a pessoa às vezes não tem condições de comer uma dieta adequada para ela mesma. Ela vive de lasanha da Sadia e miojo, né? E aí tá lá o cachorro comendo tudo bonitinho, né? Equilibrado, balanceado e tal, de uma qualidade boa, né? Então a gente precisa ter essa visão também, né? Eu acho que nenhum extremo é favorável, né, para a harmonia e para o desenvolvimento. A gente sempre tem que achar o melhor caminho possível, né? Às vezes é no meio, às vezes é mais para um lado, às vezes é mais para o outro, e tá tudo certo. E eu achei importante você trazer essa questão, né, da pressão que a gente sente, né, nesses momentos de transição. Então, quando você entra na faculdade, e essa questão da gente ter essa percepção de que está escolhendo uma profissão que é para o resto da vida. E aí eu brinco, em outros papos eu já comentei sobre isso com outros convidados, que assim, a gente acaba carregando isso como um peso e uma sentença, como se não houvesse a possibilidade, a partir do momento que você fez aquela escolha, de em algum momento mudar, ou você chegar à conclusão de que não é aquilo, ou que não é daquela forma que você quer levar a sua vida, né? E a gente precisa encarar isso com um pouco mais de leveza, porque é claro que existe um compromisso. Você escolhe um curso, veterinário é um curso de 5 anos integral, então é pesado mentalmente, psicologicamente, financeiramente, mas a gente sabe que existem muitas possibilidades dentro da própria profissão, e às vezes também casando com outras habilidades e outras aptidões que você tem fora da veterinária. Então, por exemplo, na sua história, você já vem comentando sobre como você já tinha um interesse em nutrição, né? Como você já tinha um pouco dessa visão, você gostava da parte de alimentos. E são questões que, de repente, se a gente olhar, elas já indicavam de alguma maneira que era uma possibilidade forte para você trabalhar nessa área. Só que, habitualmente, quando a gente pensa no médico veterinário, a maioria das pessoas não sabe que existem especialidades dentro da profissão, né? Então, o cara trabalha com nutrição especificamente de cão e gato, até porque nutrição sempre foi uma cadeira muito direcionada para animal de produção, né? Nutrição de suínos, de aves, de bovinos, de equinos, e para cão e gato parece que a nutrição começou a despontar um pouco mais tardiamente, né?
dentro do que se visa no curso. Então, eu acho que é importante ter essa percepção também de que existe uma pressão de fato, né, própria e de fora também, mas que a gente tem essa possibilidade, né, de ir adequando ali, encontrando um caminho que seja nosso, que a gente possa percorrer e que aquilo seja leve e faça sentido para a gente também, né? Então, é bem Às importante. vezes, assim, a nutrição, o que eu atuo hoje, eu vi em meia hora, dia de 5 anos de curso. Então, assim, às vezes, né, a gente fica lá tentando encontrar alguma coisa dentro daquelas aulas, mas às vezes as aulas são, né, não é tudo, não tem tudo ali. Tem que ir atrás mesmo, tem que buscar coisas novas, né? Porque também não se sentindo, por exemplo, eu não, nada foi perdido, né? Eu não acho ruim de eu ter tido a experiência num frigorífico, de ter feito vários cursos da parte de RP, porque querendo ou não, eu uso aqui, né, no meu dia a dia. Nada que eu fiz foi em vão, né? Tudo foi perfeito para me direcionar até onde eu estou hoje, né? Então, às vezes, né, essa questão de tempo realmente é uma pressão, só que tem que, né, numa hora ou outra a gente acaba se encontrando, mesmo que seja uma coisa que a gente nunca viu. Então, se for ver, assim, a veterinária, 5 anos, não foi tão impactante, né? Foi impactante agora, né? Esses 3 últimos anos após formada que eu realmente me entendi o que eu queria, comecei a fazer cursos, buscar cursos, né? Entender. Então, a gente não pode se cobrar tanto também. Experimentar é importante, porque existe essa questão de às vezes, a gente ter uma percepção totalmente abstrata do que é uma área que a gente acha que adora. Então, assim, eu adoro cães. Eu estava tendo essa conversa essa semana com umas alunas minhas. Eu amo cachorro, mas eu gosto de ter o cachorro. Eu não gosto de cuidar do cachorro. Então, talvez a área relacionada a pequenos animais, seja clínica, cirurgia, enfim, não é bem a sua praia. Olha quantas outras opções a gente tem dentro da profissão. Então é importante ter essa visão também e se descolar um pouco dessas áreas mais clássicas que acabam sendo necessariamente as que estão mais saturadas no mercado. Então encontrar esses nichos, como a gente conversou, né? Você perceber, pô, na minha cidade não tem uma empresa com um veterinário responsável que trabalhe com alimentação natural para pets. E aí você tem todas as fases do ciclo, né? Desde tomar conta da cozinha, né? Ver a aquisição dos ingredientes, formular a dieta do animal, orientar o tutor. Então, assim, é um combo, né? É um trabalho muito completo. E aí você precisa, você não tem, como você falou, né? Meia hora dentro de 5 anos de curso. Você não teve uma disciplina sobre isso. Você não teve alguém que pegou sua mão e falou assim: olha, para você ter a sua empresa de alimentação natural, você tem que entender de gestão de negócios, de gestão financeira, de gestão de pessoas, né? Compra de material, como é que você vai fazer, qualidade de ingredientes. Você vai ter que ver a qualidade da verdura. O que a gente aprende de qualidade de verdura na faculdade? Nada, né? Então, assim, a gente tem que ter essa visão para além. A faculdade, ela acaba sendo uma vitrine de muita coisa. Não necessariamente a gente vai usar tudo, mas é uma vivência muito rica que permite que a gente tenha uma percepção um pouco mais próxima da realidade do que são as diferentes áreas, para que aí a gente possa fazer uma escolha com mais critério. Para não ser aquela coisa assim, eu vou escolher baseada no meu sonho. Aí você vai lá na rotina, no dia a dia, que é morrer de estar trabalhando naquela área, né? Então, Então, vai muito além, né? Eu, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa que gostei muito de tomar medicamentos. Então, eu sempre, sabe, sempre questionei muito. Sempre senti falta de médicos que tivessem uma abordagem mais sistêmica. Não existe. Não existe nem na medicina humana, é muito difícil a gente encontrar. Então, quando eu fiz esse estágio ali na clínica médica, era algo que estava dentro de mim, assim, sabe? Não era algo que eu queria continuar propagando. Além também de sofrer muito com a questão de animais doentes, né, morrendo e tudo mais. Então, eu fui me direcionando para essa área como fala, de precaução mesmo, né, antes da doença, da gente atuar ali prevenindo, prevenção das doenças, né, e daí
começou tudo, claro, ficar mais claro na minha cabeça também, né? E faz muito sentido para mim entender o animal, ver o porquê que ele tá assim, né? Não chegar e falar, tá com diarreia, tá um antibiótico. Sendo que, na verdade, o antibiótico vai piorar muito mais esse animal, vai virar uma bola de neve, né? Então, eu sempre também fui seguindo esse meu lado de não gostar de medicamentos, de começar a entender o mal que tantos medicamentos podem fazer na saúde desse animal e também tentar entender a base, né, a causa base do problema que aquele animal está sentindo e tentar prevenir e não ficar medicando e só piorando o animal. E é uma percepção importante, né, de você saber o que faz sentido para você. Então, assim, você já tem essa conduta na sua vida, no seu dia a dia. E aí você não precisa, na sua profissão, porque a maioria faz um tratamento direcionado para a doença e não para o doente, né? De repente seguir o fluxo de uma coisa que já existe. Então, você ter um olhar diferenciado para a possibilidade de trabalhar na prevenção. Então, quando você trata bem o animal, você alimenta bem o animal, é muito natural que ele tenha menos chance de ficar doente, né? Então, além das questões até psicológicas para esse indivíduo também, né? Porque foi o que a gente estava comentando. Um animal que come uma alimentação mais diversificada, ele tem um enriquecimento, né, da sua vida ali, da sua rotina, do seu bem-estar. Então, isso é bem importante. E tem questões práticas que às vezes são um pouco difíceis para a maioria das pessoas conseguirem acomodar, mas hoje em dia já se tem esse olhar também, né, para a necessidade do animal ter uma rotina que se encaixe e case um pouco com o que o tutor consegue oferecer, né? Então, isso é bem bacana, isso é bem importante. E hoje está bem abrangente isso até, né, tem a questão de psicólogo para animais, né, entender realmente o que esse animal tem, e ele sofre mesmo, eles pegam as coisas nossas, então é um conjunto de coisas, né, não é só tratar ali aqueles sintomas, a gente tem que entender o que está se passando, como que é a rotina, vai muito além de só medicamentos e prescrições. E aí, Bia, qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão cursando medicina veterinária ou têm desejo de serem médicos veterinários e que eventualmente já têm um olhar para a sua área, já têm um interesse na parte de nutrição, já tem aquele encantamento, às vezes, aquele interesse? O que você gostaria de deixar de mensagem para essas pessoas? Eu acho que é um caminho muito certo aí de se seguir, né? Além de não ser algo que é mais o mesmo, né? Algo diferente e algo que dá resultado. Isso que é o mais gratificante nessa especialidade, porque a gente prescreve, né? Tem todo um estudo, tem muita coisa por trás, só que com o tempo a gente vê que fez muito sentido, o animal vira outro, a gente recebe feedbacks todos os dias, de todas as questões possíveis, de vômito, diarreia, alergias. Então, é algo realmente que faz sentido, que é verdadeiro, que é certeiro, né? Então, vale muito a pena essa questão da veterinária sistêmica como um todo, a gente se especializar nisso, porque é algo que, né, o remédio, na verdade, o alimento tem que ser o nosso remédio, né? Então, isso faz muito sentido desde sempre, né? Já é falado isso, né? Essa frase já faz muitos anos. Então, eu acho que é um caminho muito gostoso de se seguir e tem que ir, tem que estudar bastante, porque a gente vê muita coisa também, né? Tem muitos pensamentos, como é algo novo, tem muitas vertentes. A gente tem que estudar e tem que entender e ver qual a gente vai seguir, né? Tem várias possibilidades aí, mas é uma coisa linda mesmo, a alimentação. A alimentação é a base de tudo, né? Sem ela a gente não é nada e com ela, sendo uma alimentação bem feita, ela muda muito, muda a saúde animal. Então, é uma área linda. Maravilha. Enquanto você estava falando, lembrei de mais uma pergunta que eu queria te fazer, que eu acho que é uma questão importante da gente trazer também. Hoje em dia a gente sabe que o veganismo é um movimento muito forte entre as pessoas, né? E visando o bem-estar animal e a questão das pessoas muitas vezes considerarem inaceitável você consumir um produto de origem animal. E a gente vira e mexe vê na mídia aquelas questões da pessoa ser vegana e querer que o seu animal também seja vegano. Como é que você lida com esse tipo de situação, sabendo que para aquela espécie é necessário ingerir
proteína de origem animal, né? Às vezes, eu não sei, né? Daí não é a minha área de atuação, então assim, se existe uma forma de substituir isso de maneira adequada para alinhar com a necessidade desse tutor, mas assim, a minha visão pessoal, tá? Assim, sem querer julgar, mas eu acho que a gente não pode escapar muito, fugir muito do que é uma necessidade intrínseca de uma espécie determinada. Então, o gato é um animal carnívoro, né? Não adianta eu virar e falar, não, eu quero que o meu gato viva de comer tofu, porque eu acho inaceitável, né, o consumo de produtos de origem animal. Então, como é que é essa realidade para você aí? Então, eu particularmente não atendo esses casos. Se a pessoa chega para mim, sou vegano e meu cachorro também, meu gato também vai ser, eu indico para outro veterinário, eu indico para outro veterinário, porque eu não acho certo isso, né? A gente não pode querer fazer com que o animal seja o que a gente, né, é totalmente diferente a fisiologia nossa dos animais, eles são carnívoros, né? O cachorro onívoro, mas ele era carnívoro, né? Então não tem como a gente tirar a proteína desses animais. Existe a proteína de soja, só que para os animais não tem todos os aminoácidos que eles precisam. É uma coisa que vai faltar, né? Não é indicado para eles, não. Atualmente existe a farinha de insetos, só que não é algo que eu trabalho, eu nem sei se daí eles, eu acho que também deve incluir, né, como carne, não sei daí quanto os veganos, mas acredito que também é um animal, então não tem muito para onde a gente fugir, eu não prescrevo, se a pessoa pedir, eu falo que eu não faço, porque eu não, realmente não acho certo a gente querer fazer com que os animais sigam, né, essas formas de pensar, e sendo que eles não têm o trato digestório, toda a fisiologia apta para isso, né? Vai acabar faltando, vai ser um animal desnutrido, então é algo que eu não tenho muito na minha rotina. Até hoje eu não peguei nenhum caso, mas eu acompanho grupos que as pessoas às vezes perguntam, estão me pedindo, alguém atende, mas não acho certo a gente impor isso na dieta dos animais. É o que eu penso também. Mas a gente sabe que ainda é uma questão bem controversa, né? E eu acho que é isso, a gente precisa ter uma compreensão sobre o que é o normal ou adequado para aquela espécie, assim. Um canídeo não é humano, né? Um felídeo não é humano, e a gente precisa estar ciente disso, né? A gente não vai estar tratando bem o nosso animal colocando roupa, sapato, perfume e lacinho nele. A gente vai tratar bem o nosso animal oferecendo para ele o que ele precisa para sobreviver e manter a sua saúde. Então, acho que é importante ter essa visão também, né? E esse posicionamento, né, essa postura, né, de se posicionar e falar, olha, infelizmente isso não está alinhado com o que eu acredito ser adequado, então eu não vou fazer. Se você encontrar alguém que faça, ótimo, né, parabéns para você, mas a gente tem que também se posicionar nessas situações, né? Eu tenho tutores veganos, mas os animais comem, eles só não fazem carne, daí eu entrego pronto ali, eles colocam, não tem tanto problema, né? A gente faz dessa forma. Mas nunca o animal ser vegano também, vegetariano, não dá. Sim. Beatriz, muito obrigada pela sua contribuição aqui, por você trazer um pouquinho da sua história, da sua percepção, da sua atuação. Acho que é muito bacana, né, ter alguém que tem uma formação recente, mas já está estabelecida numa área, já empreendeu, já, né, mostra que existe um caminho aí a ser percorrido e que é possível e que tem bastante área, porque eu acho que existe um pouco dessa demanda também, né, das pessoas às vezes terem um olhar diferenciado para uma determinada e falar, nossa, é isso aqui, né? E aí acho que é bem importante a gente divulgar histórias como a sua. Então, muito obrigada, né, pelo seu tempo aqui de estar com a gente hoje. Vamos pedir para o pessoal que está assistindo o vídeo lembrar de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, todo aquele processo do YouTube, né? Para que essa informação chegue a mais pessoas. Temos um gato aqui querendo participar também, super normal. E na próxima semana a gente volta com outro médico veterinário falando sobre a sua área de atuação. Até lá! Muito obrigada, Thaís. Espero que eu tenha ajudado alguém aí, né? Alguma pessoa aí na carreira e espero também que eu tenha sido clara na minha fala.
Muito obrigada.